Hoje estamos à conversa com Pedro Tinoco de Faria. Boa tarde. Olá, boa tarde, Sandra. Primeiro que tudo, quem é o Pedro? O Pedro, eu vou-me repetir, que eu tenho dito isto já várias vezes, mas vou-me repetir. O Pedro é um homem comum. Fui militar, fiz a Academia Militar, prestei serviço no Regimento de Comandos, depois no Corpo de Tropas Paraquedistas, filho de um oficial paraquedista morto em combate na Guiné, de uma professora de Geografia. Tenho 3 filhos, uma menina nutricionista e 2 rapazes. Um é piloto de drones, outro trabalha num hotel. Vivo num moinho de vento, ali na zona de Pernas, Santarém, entre Santarém e Torres Novas, e tenho 4 cães. Vim aqui a Vila Nova de Mil Fontes buscar um Rafeiro Alentejano, que é o mais lento deles todos. Foi a primeira vez que você cá veio? Não, já tinha vindo muito novo, aí aqui há 46 anos, 47, vinha com os amigos. Isso foi quando eu nasci, em 47. Anos, pronto. Quando nasceste, estavas a nascer, eu ainda ouvi o choro. O teu choro, e estava aí a acampar, aquele campismo selvagem que se fazia aí. E isto mudou muito, obviamente. Estive aqui há pouco tempo, foi para vir buscar Por curiosidade, como é que se chama o Rafeiro Alentejano? Sansão. Tem uma Dalila para ele ou nem por isso? Não tem uma Dalila, porque ainda é muito pequenino, ainda nem sabe o que é. As coisas boas da vida. As coisas boas ou más da vida. Olha, e porquê é que nós estamos à conversa com o Pedro Tinoco de Faria? O senhor Pedro, O Pedro. Hoje vou-lhe tratar por Pedro, você já me deu autorização. Sim, o Pedro. O Pedro, é o meu nome de batismo. O Pedro vai ser um dos candidatos, ou melhor, já é um dos candidatos à presidência da República. E no dia 7 vai apresentar a sua candidatura na batalha. Na batalha. E, generosamente, disse-me que sim a uma entrevista em Mil Fontes. Portanto, surgiu-me aqui a ideia ao ver um dos seus lives, dos seus vídeos que você faz no Facebook, porque tem sido uma boa arma que você tem usado para se divulgar. Gostei do que ouvi. O senhor dizia que ia passar por alguns sítios, em vários pontos de Portugal, e eu pensei, e será se ele viesse a Mil Fontes me dava uma entrevista? E na minha ingenuidade enviei uma mensagem, a qual me respondeu prontamente que daria, e começou aí a pensar como é que viria cá. Sim. E eu estou muito feliz de ter aceito, e penso que você também esteja feliz de ter vindo. Muito. Deixa-me dizer-te que fui recebido muito bem, como se fosse aqui da casa, por ti, pela Gina, pelo Cláudio, também... Estás no PEC, patrão. Ele estava já ali a ficar na voz. Houve pessoas que vieram de longe. Ainda hoje houve um senhor que veio de Lolé para vir só assinar a declaração de proponente, e conheci um bocadinho. Houve pessoas amigas, vossas amigas, que me conduziram pela cidade. Quero agradecer também ao Diogo do Tuk-Tuk. E conduziram pela cidade, conheci a cidade, conheci as problemáticas da cidade também. Da Vila, desculpa. O que é importante, e gostei muito de cá estar. E penso que isto foi, para mim, foi um momento de reflexão, porque eu estou sozinho a recolher as assinaturas, e deu-me algumas ideias que eu penso que são proveitosas para conseguir adquirir mais assinaturas. Foi a primeira vez que estive em campo, com uma prancheta, com as folhas, a abordar pessoas. Levei muitos nãos, muita desconfiança, existe muita desconfiança nas pessoas. Muitos disseram mais um para roubar. Pronto, eu sou delicado com as pessoas, agradeço, não entro em discussão, mas há muita desconfiança em relação à política, por motivos que nós sabemos, e portanto é muito difícil abordar as pessoas, mas por quem vocês conheciam cá e pela entrevista que foi dada lá na apresentação. Hoje, por exemplo, ali na Feira da Horta apareceu gente que vieram de propósito para assinar. Sabiam que eu estava ali. Foi muito bom.
Ou seja, fazendo aqui um pequeno resumo, o Pedro é candidato independente à presidência da República, logo ao ser independente não tem apoio de qualquer partido. Exatamente. Para tal precisa de recolher 7.500 assinaturas para poder legalizar, ser oficial, não é? É assim que se diz, Sim, ser oficializar a sua candidatura, e daí também esse trabalho de vir a Mil Fontes ser com o intuito, o objetivo de recolher a maior quantidade. Exatamente, não está em campanha, de recolher as assinaturas para oficializar a sua candidatura. Nós na sexta-feira, o Pedro chegou sexta, sim, teve sábado e hoje é o último dia, vai ter que dizer adeus. Sei que você já está a chorar, quer cá ficar, mas não pode ainda. Sexta-feira fizemos logo uma apresentação na Junta de Freguesia. Sim. Tivemos em direto na TV Zorra, portanto vou poder continuar a procurar o direto e ver, porque é onde o Pedro se apresenta e fala de tudo em geral e de propostas também que tem, de algumas ideias, de estratégias, exatamente. Podem continuar a se informar melhor e a pesquisar melhor sobre o Pedro Tinoco de Faria. Hoje, a ideia é conhecer um bocadinho do Pedro antes da política. Ok. Ok, já está nervoso? Já estou nervoso. Porque é assim, eu no dia que fizemos a apresentação é que eu fiquei a saber mais coisas sobre si. Sim. Portanto, disse-me que era órfão de guerra. Sim. Que era algo que eu não sabia. Sim. Gostava que você me contasse um bocadinho do seu percurso. Sim. Onde nasceu? Sim. Qual foi o seu percurso de vida? Pronto, a minha mãe era professora de Geografia, conheceu o meu pai em Coimbra, o meu pai estava em Medicina, a minha mãe em Geográficas. Os dois estudantes? Não o conheceu em Coimbra, andavam os dois em Coimbra e o meu pai estava em Medicina, mas entretanto houve um oferecimento, o meu pai já tinha sido oficial do Exército, Serviço Militar Obrigatório, em Mafra, e houve um oferecimento para os primeiros paraquedistas portugueses. E o meu pai foi pedir autorização à mãe, ao Minho, à Póvoa de Lanhoso, foi pedir autorização à mãe para desistir do curso e passou a oferecer para os paraquedistas. E o meu pai é o paraquedista número 13, em Portugal, foi fazer um curso a Alcantarilha, à Espanha, e um dia convidaram a minha mãe para uma festa de anos de uma senhora, e a minha mãe dizia: quem é que vai? Olha, vai este e vai um doido, que se lança dos aviões. E nesse dia conheceram-se, casaram passados 6 meses. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, foi aquelas paixões, tiveram 8 anos juntos. O meu pai depois teve que frequentar a Academia Militar depois para passar ao quadro permanente e começou a guerra. O meu pai foi destacado para a Guiné para comandante dos paraquedistas, fui eu tinha na altura, fui para lá com 2 anos, o meu irmão tinha 4 e tivemos lá 2 anos. A minha mãe lecionava Geografia no Liceu de Bissau e o meu pai já tinha acabado a comissão, mas entretanto ficou à espera da minha mãe, que estava a acabar o ano letivo, e foi a mais uma missão com os paraquedistas ao mato, e foi o único morto naquela missão. E eu tenho um livro escrito que é o Beijo da Quissonde. O Beijo da Quissonde. A Quissonde é uma formiga africana, mas que ali no livro simbolizou destino. Uhum. E realmente foi algo, a minha vida foi marcada, a minha vida dos meus irmãos foi marcada pela essa morte violenta do meu pai, pelos detalhes. Seu pai foi torturado? Do sofrimento que ele teve. Ele foi torturado? Não, ele foi atingido por uma série de balas, mas teve 2 horas de agonia e pediu para o matarem várias vezes. Pois, por causa do senhor ter dito que a PCC teria sido torturado por... Era um jovem. Eu costumo sempre dizer que sou mais velho que o meu pai. O meu pai nunca vai ser tão velho como eu. Nasceu, 39 anos, não é? Tinha 39 anos, mas percebeu que ia morrer. E quando a minha mãe recebe a notícia, nós estávamos cá, eu e o meu irmão já estávamos no Ribatejo, com os meus avós, mas a minha mãe, pronto, foi uma senhora que nunca chorou à nossa frente, usou um luto profundo. O meu irmão ficou desestruturado psicologicamente, ficou gago, asmático, surdo, só por efeitos psíquicos, e eu tive que agarrar, na altura, a minha alcunha. A minha irmã era bebé de berço. A sua mãe estava grávida? A minha mãe estava grávida da minha irmã. O seu pai faleceu. E eu era bebé de berço e a minha irmã era bebé de berço, e a minha alcunha foi o Pedro Vassoura, que eu senti que tinha que fazer qualquer coisa, então eu agarrava uma vassoura e com 4 anos varri à casa. Comecei a trabalhar muito cedo nos navios, na decapagem de navios, e sempre fui independente.
sempre me agarrei à vida com as Sempre o homem mãos. da casa. Sim, a minha mãe Devido também ao seu irmão ser mais velho, mas viu que mas teve logo ficou ali outros bocado sintomas. desestruturado e Sim. a minha mãe sempre se apoiou muito em mim para resolver às vezes problemas mais difíceis e pronto, sou um homem feliz, encaro a vida com positividade. Fui para a tropa, nunca quis ser militar. A minha mãe mandou-me para a tropa para fazer de mim um homem, Foi para corrigi-lo. para me Para corrigir, que eu era um bocado selvagem, mas não me arrependi, eu gostava, já fazia paraquedismo, fazia mergulho e acabei por poder fazer essas coisas na vida militar sem pagar, de graça. E a guerra é sempre uma coisa distante para os militares, até que começou a guerra na Bósnia e pela primeira vez, eu lembro-me, fomos chamados ao comando do exército, era uma missão de imposição de paz, recebemos uma estimativa de baixas, até foi alguma celeuma na altura, 600 mortos para 6 meses de operações e pela primeira vez senti o embate de que é ser militar e ir entrar em combate e ter que morrer ou ter que matar. Felizmente ninguém morreu, por acaso tivemos algumas baixas, não por combate direto, mas depois fiz várias missões, fiz a Bósnia, fiz o Kosovo, fiz o Afeganistão e Timor-Leste. E pronto, chegou uma altura, também fiquei doente, tive um tumor e também me começaram a sentar nas secretárias, eu nunca fui pessoa para estar sentado numa secretária, então saí da vida militar. Isso já depois das missões? Isso depois das missões, já saí da vida militar, mas reformei-me relativamente cedo, pedi uma licença sem vencimento. Devido à doença? Sim, relativamente cedo, passei à reserva, da reserva passei à reforma e depois o percurso a seguir a isso, eu sempre me questionava como é que em operações, às vezes perante o medo, alguns soldados andavam para a frente e progrediam e outros escondiam-se a chorar. Ah, ok. E era, o cérebro interrogava-me, então comecei a estudar psicofisiologia, neurociência, processos de liderança mental. Fui para Angola, dei formação durante muitos anos em Angola na área de liderança a grandes grupos, a Motengil, a Sonangol, a Angola Cables, a Andrade e Gutierrez, tudo a CEOs de empresas e líderes. E depois pronto, entretanto voltei para Portugal, fiquei com os meus filhos relativamente cedo, com os miúdos, e depois de ter ficado com os meus filhos, também tive alguma dificuldade financeira e fui para Londres, emigrei para Londres e estive como cozinheiro num hotel de 5 estrelas e também como mordomo da filha do rei da Arábia Saudita e do Plácido Domingo, do homem mais rico da Malásia, o Dato Murley, tinha aquelas calças escocesas e aquela casaca, um laço roxo, aquelas camisas aos folhos, e pronto, era mordomo e servir com humildade, mesmo como tenente-coronel, a vida dá voltas e nós precisamos, sempre ensinei isso aos meus filhos, desde que tenhamos mãos e saúde, trabalhar é honrado, uma caixa registradora, servir à mesa, na brisa, numa portagem, seja onde for, a apanhar lixo na rua, seja onde for, é trabalho honrado. E eles aprenderam bem, são miúdos excelentes e bons trabalhadores e portanto, basicamente é uma vida, mas estou um bocado inquieto em termos, esta coisa da política, eu não gosto. Tive um movimento filosófico aqui há uns tempos, que era um movimento de gente, por acaso o nome do movimento foi tirado, havia uma empresa brasileira, que é a Andrade e Gutierrez, que não tem departamento de recursos humanos, não acha que são recursos, é gente, ok. Trata de gente, o departamento chama-se gente. Sim. E eu gostei muito dessa ideia, então criei esse movimento de gente e tive na altura um cartaz ali, ofereceram-me, um senhor que gostou muito da ideia, tive um outdoor em frente ao Campo Pequeno a dizer se amanhã acordassem e não houvesse políticos. E houve muitos órgãos de comunicação social a chamar-me fascista e que era um tenente-coronel de extrema-direita, não é verdade, e depois também desisti desse movimento porque apercebi-me, a nível das organizações, há pessoas corretas, mas depois há uma grande percentagem de pessoas que querem subir e que querem se aproveitar do trabalho dos outros
eu chamo-lhes canalhas. Assim é o meu português, e há uma grande percentagem a nível transversal em todos os partidos, em todas as organizações, e disse, fiquem com o movimento de gente que eu vou sair. E saí, e este despertar tem a ver exatamente, esta inquietude. Hoje estava aqui, ali no mercado da Horta, a recolher assinaturas, e isto, mais um quer roubar, não me interessa política, as pessoas estão cansadas. E eu estou a concorrer à presidência porque estou exausto. Eu ia-lhe perguntar justamente quando é que lhe tinha despertado este interesse e o porquê do se querer candidatar, porque se sabe que é uma coisa que lhe dá problemas, que vai o cansá-lo, que vai chatear, sem dúvida, não é bom para a minha vida. Que vai ter o seu psicológico subcarregado, porque eu acho que temos de ter quase um psicológico de ferro para aguentar o que se ouve. Olha, Sandra, eu tenho uma vida descansada, vivo no Moinho de Vento. Pois, achei muito giro você dizer que vivo ali sobre as margens do Rio Alviela, um vale lindíssimo, tenho uma paisagem lindíssima, tenho aqueles pinheiros mansos enormes, eucaliptos, Está tranquilo? Estou tranquilo, uns plátanos, aqueles plátanos grandes, aquelas árvores de fruta, e gosto de viver ali. Às vezes estou profundamente só e sinto aquele vento nas árvores e sinto-me profundamente feliz por estar ali. Estive aqui para Belém. Por ter aqui, pronto. É Belém, não é? É Belém. Belém, não tenho que ir para Belém, terei que ir a Belém. Terei que ir a Belém. Pronto. Mas era como a Sandra dizia, para mim é um sacrifício pessoal, mas eu escrevo muito crónicas, às vezes algumas políticas, e estou cansado de escrever, mas o mundo não muda. E eu penso que não é a escrita, só a ação, agir, o dar um passo em frente, o arriscar, o tornar a vida, estar sujeita à maldicência, à difamação, mas também a coisas boas, como encontrar a Sandra, o Cláudio, a Gina, o Diogo, as pessoas daqui que me apoiam de uma forma completamente desinteressada. Se você não tivesse vindo, tivesse ficado lá no moinho, não nos tinha encontrado, não é? Teve de ter a ação de cá vir. Sim, mas esse da vossa parte, encontrar pessoas assim, este senhor que hoje fez 160 km e veio, isso enche-me a alma. E eu estou realmente preocupado com o futuro dos meus netos, do meu neto, neste caso. Estou sempre a dizer aos meus filhos, façam filhos, e eles dizem, mas pai, não temos condições para fazer, mas temos que criar condições aos jovens para fazer, e costumam dizer, o futuro da humanidade está nos jovens. Não está nos jovens, está em nós agora, da nossa idade, já somos adultos, aquilo que fizermos hoje, as decisões que tomarmos hoje vão afetar o futuro deles. E a motivação é essa, é servir. Você há pouco estava a dizer que o que o fez tomar esta atitude é porque está exausto. Estou exausto de política, estou exausto de mentira, estou exausto do snobismo dos políticos, dos deputados, dos comentadores políticos, das televisões. No snobismo tratam o povo como burro. Hoje encontrei um moço que nasceu, que é de Relíquias, que veio assinar, também veio ter comigo, viu a entrevista na TV Zorra e veio ter comigo. É diretor financeiro aqui de uma empresa. E é economista e está a fazer um doutoramento, deu-me uma ideia fantástica, está a fazer um doutoramento em economia. E falávamos sobre economia e como é que o país está, as empresas afogadas em burocracia, afogadas em impostos, Exato. Os jovens sem condições para estar a trabalhar cá em Portugal porque as empresas não geram riqueza suficiente para lhes pagar os salários, e ele dizia-me isto: Portugal, o Estado hoje em dia usa-nos como votantes e pagadores. Tal e qual. Pagadores. E ele criou um conceito, está a desenvolver um conceito na sua tese de doutoramento, que chama a economia de fertilidade, que é o Estado passar a ver as pessoas como humanos e produtores de riqueza, e como plantas, como se fosse uma planta, fertilizá-la, dar-lhe água, dar-lhe as condições para ele gerar riqueza. Se cada um tiver as condições para gerar riqueza e criar empreendedorismo e ganhar o seu salário melhor, também há mais dinheiro na economia, há mais pessoas a comprar, o dinheiro circula, claro. E nós podemos ter mais riqueza em Portugal. E ele pediu-lhe, delicadamente, e ele vai ter a amabilidade, e no meu e-mail vai-me enviar a tese de doutoramento, porque a economia é importante que Está a ver, se liberalize. Este facto para si é importante contactar com pessoas reais, pessoas... Sim.
populares que estão a passar pelas suas vivências e suas dificuldades e as suas experiências. Isto vai acabar por ajudá-lo nas ideias já que você tem para controlar, para melhorar o país. Mas, Sandra, é fundamental, Porque... eu sempre fui um homem do terreno, comandei a tropa no terreno, não comandei em gabinetes. A minha farda, as minhas botas estavam sempre sujas, o meu camuflado molhado e a minha boina vermelha ou verde, no caso dos paraquedistas ou dos comandos, estava coçada, estava exausta de levar com sol e chuva em cima. E eu, depois também nos hotéis, fui o homem que servi. Este sentido de servir é um sentido de servir de uma forma humilde, sóbria, chamando a mim os maiores sacrifícios para que as pessoas tenham a melhor vida possível. O princípio de comando, a palavra nobreza significa exatamente isso. Os nobres chamavam assim, os nobres, porque depois há os snobs, que significa sin nobilitate, sem nobreza, que estava nas casas em Inglaterra. Os novos ricos tinham na porta uma placa a dizer sin nobilitate, snob, não tinha nobreza. Exato. Era um homem que vivia os horários que viviam da cobiça, mas o Então, nobre, o cavaleiro, no fundo, ia combater, ia lutar, ia passar fome, passar sede, para dar às pessoas a melhor vida. E esse é o princípio da nobreza, de servir as pessoas, chamando a mim os maiores sacrifícios, e para mim, como Presidente, não querer nada. Pois, você até dizia na sua apresentação, o pior que me pode acontecer é ser eleito Presidente da República, porque vou chamar a mim os maiores sacrifícios. Os maiores sacrifícios. E houve alguém que comentou logo a dizer, mas ser pobre não é ser humilde. E por aí fora, as pessoas acham que não ouvem as coisas, Sim. porque às vezes só uma frase não tem lá tudo. A humildade e a sobriedade são coisas diferentes. Não é ouvir só uma frase, tem que se ouvir Sim. tudo e as ideias da pessoa, né? E eu percebi perfeitamente aquilo que você Sim. quer dizer. Eu vejo a humildade como não estar preocupado comigo, com decorações, com festas, com a vaidade, não é? Libertar-me do ego, o desapego e fazer o meu trabalho e saber desaparecer quando acabar o meu trabalho. Claro. A sobriedade é viver com pouco, para dar o exemplo àqueles que deviam viver com pouco e vivem com muito, sacrificando os que têm pouco, que é o caso dos políticos. Exatamente. E, portanto, o que eu quero dar, acima de tudo, na presidência, é envergonhar os políticos. Começar por os envergonhar, por eles verem o chefe de Estado, o homem que prescinde da imunidade presidencial, o homem que prescinde do carro de função, o homem que prescinde do Palácio de Belém, que se mete num comboio todos os dias e vai trabalhar para o local de trabalho, se tiver que viajar, viagem económica como qualquer português, não leva grandes comitivas, leva aquilo que for necessário e poupa dinheiro ao Estado. E descansa no seu moinho. E descansa no seu moinho e vive no seu moinho. Se obrigar a ter um guarda republicano no moinho, tem lá um quarto, arranja-lhe um quarto lá no moinho. E tem os 4 cães. E vamos comer juntos e tenho os 4 cães, mas porque há alguma segurança ao Presidente, mas isso tudo bem, percebo que é a segurança de Estado, que não posso ir contra isso, mas quero acima de tudo provar que o papel dos políticos deve ser um papel não de snobismo, não de soberba, mas devem servir com humildade. Por exemplo, esta coisa dos incêndios e de estarem em festas, não é que o Presidente ou o Primeiro-Ministro tenham que estar ao pé dos incêndios a apagar fogos, não, mas deviam estar perto das pessoas que estão a sofrer. Falar com as pessoas. Perto das pessoas que estão a sofrer. E perceber que meios é que estão a falhar. Ficar lá numa pensão perto e todos os dias andar a tentar acudir a moral das pessoas, as pessoas sentirem que está ali o chefe da nação, Exato. ao lado delas. E perceber no terreno realmente o que é que falha, o que é que faz falta, o que é, é muito importante, onde é que, porque as ordens eu são percebi dadas, que tu né? disseste que é muito importante, que é preciso ir, eu quero viajar pelo país todo e há estas coisas da presidência aberta, não, eu tenho é que aparecer sem avisar ninguém, entrar numa esquadra de polícia, entrar numa esquadra GNR, entrar numa lota. Ver como é que funciona. E sem aviso, sem estarem à espera com fanfarras e com serpentinas e ver lá, olha amigo, como é que isto está. Aliás, as pessoas aqui foram apanhadas de surpresa consigo também. E ter uma pessoa ao meu lado com um bloco a tomar nota. Mas não é tomar nota, não é para esquecer. E não é lápis, é esferográfica, a caneta. Aliás, aqui as pessoas também acabaram por ficar apanhadas de surpresa consigo, porque nunca lhes passava por a cabeça que um candidato à presidência da República viesse a Mil Fontes.
Mil Fontes, Freixo de Espada à Cinta, a qualquer terra, não é? Mas o convite surgiu da tua parte e foi... Mas você já tem muitos convites, a gente já está a perguntar quando é que vem a Covilhã, quando é que vem para Sim, mas Santarém, agora quando é que vem a agora vai Oeiras, ser quando é que diferente, vem... porque não... Pronto, tu tens aqui a TV Zorra, tu, Cláudio, tens este Cláudio, projeto e realmente foi uma coisa bem planeada, bem estruturada, não é? Olha, estamos a agir também com os meios que temos. Sim. Porque o meu lema é a gente não temos que ter tudo o que é melhor, mas pegar naquilo que temos e fazer o melhor que damos com aquilo que temos. Exatamente. Portanto, vai muito de encontro àquilo que você pensa também. Pois. Pegar primeiro naquilo que temos e com aquilo que temos o que é que conseguimos fazer. Dar o melhor. E dar o melhor. Exatamente. Mas foi uma visita mais estruturada. Mas eu agora, por exemplo, vou avisar, tenho um plano agora, houve um senhor também que me chamou, o Sr. Filipe Brites, e vou para o Fórum Coimbra, já está planeado, já mandei um e-mail a pedir autorização, vou tentar levar aquele stand que não chegou para cá. Que não chegou cá, vou tentar Olha, mas se não chegou, se calhar porque tinha algum propósito para não chegar. Sim, deixe foi lá. melhor assim. Deixe lá. Eu acho que foi melhor assim. Exato. Então foi mais no terreno. Exato. E vou estar aí, mas agora vou começar a anunciar dia tal, vou estar em Santarém, às tantas horas no tal sítio, dia tal, vou estar em Oeiras, e as pessoas deslocam-se lá, eu também vou tentar abordar como foi aqui. Aqui também foi interessante para si, porque ainda ontem o Pedro me confidencializava, esta palavra é muito complicada para se dizer assim à primeira, mas disseste mal. que foi a primeira vez que saiu da sua zona de conforto. Foi. Saiu da sua zona e veio para o terreno falar com pessoas. E agora isto já lhe deu aqui uma estaleca, deu-me já sabe como é que há de fazer a abordagem, não é? Se me permitires, vou dizer aqui que ideia que tive. A primeira vez, por acaso, que tive, eu vivo em Pernes, tem uma feira, todas as sextas-feiras, daquele tipo, Da Feira da Horta. Da Feira da Horta, um bocadinho maior, e eu estive lá, comprei uma mesinha no chinês e um banco, e estive lá a recolher assinaturas. E por acaso foi até a mãe da Catarina Henriques, que é a jurista, a menina que me está a organizar a parte das assinaturas, que foi chamando pessoas e foram assinando. Mas é pessoas do sítio onde eu vivo. Que já o conhecem. Nunca tinha agarrado numa prancheta e ir ter eu com as pessoas. E eu, por acaso, faz-me um bocado de impressão isto, porque eu não tenho jeito, nem nunca, mas já agora já me comecei a habituar. Se calhar descobri que tinha jeito. Descobri que tenho aqui uma veia comercial. Mas eu até outro dia andava lá, foi numas eleições, andavam os partidos políticos a distribuir canetas, daquelas arruaças, distribuir canetas e bandeirinhas, e eu não tenho jeito para isso, para andar na rua a meter-me com as pessoas. Mas pronto, agora abordei as pessoas de uma forma simples, dizendo que sou candidato presidencial, que preciso de assinaturas, explicando, e saí realmente da minha zona de conforto. E quando levas uma assim, você também está cá para roubar, ou mais um que quer um tacho, ou mais um que é poleiro, né? Aquelas coisas. Tens que perceber, ser educado, não entrar, que é o que eu faço, não entrar em discussão, agradecer à mesma, muito obrigado pela sua amabilidade. Se entrar em discussão vai perder a razão. Pronto, obrigado. Ontem, por exemplo, houve um jovem casal em que me perguntaram várias coisas, e hoje ainda um senhor que era do Bloco de Esquerda disse: não concordo nada consigo. Eu disse: eu também não concordo consigo. E pronto, e entendemos, nos cumprimentámos. Exatamente. E houve delicadeza. Ser cordiais, exatamente. Ser cordiais pronto, é isso, mas foi muito bom. E tive um insight que foi: eu tenho estado a pedir às pessoas para enviarem assinaturas, mas eu comprei agora, para vir para cá, uma prancheta com aquele... Uma prancheta é uma base, uma placa de contra... Aquilo é madeira para placado, com uma mola onde se prende as fichas de proponentes. E eu vou que é para ser duro e se assinar. Exatamente, eu vou preparar 100 pranchetas, 100 esferográficas, no conjunto ponho 50 folhas de declarações de proponente, de assinaturas, e vou mandar fazer um panfleto só para explicar às pessoas. Vou-me pôr 50 panfletos também em cada um desses conjuntos, só para explicar às pessoas quais são as minhas ideias, o que é que eu defendo. E vou fazer 100 conjuntos e pedir 100 voluntários. É isso que quer dizer, precisamos de voluntários. 100 voluntários, mas já há muitas pessoas que vão aceitar. 100 voluntários, dão uma morada, eu envio e ficam com o compromisso de mandar 50 assinaturas de volta. Sim. 50 assinaturas, às vezes é a família pedir mais a um amigo, tem mais 2 ou 3, ou até mais virem à rua, também saírem da zona de conforto e fazerem o que eu estou a fazer. Tem o panfleto a explicar o que é que o Pedro Tinoco de Faria defende, e depois de terem 50 assinaturas enviarem-me 50 vezes 100, dá os 5 mil. Dá os 5 mil, nós já temos à volta de, são 7.500 no total, já temos à volta de 1.500 e pronto,
posso mandar 100 conjuntos, 110 conjuntos, mas precisava de 110 pessoas, Exato. 110 guerreiros e guerreiras Esse compromisso. que tivessem este compromisso e tivessem a amabilidade de me enviar. Sabe, Aceitar ainda foi ontem que eu disse isto. Há 2 anos eu estava a pedir, estávamos numa onda solidária de pedir coisas para os bombeiros, foi quando tivemos um incêndio grande cá em baixo. Enorme, em 2023. Já eu estava grávida da Eva, ainda nem sequer ninguém sabia, eu andava já a fazer trabalho solidário. E estava a pedir, apareceu comida para toda a gente de todos os lados. O ano passado tivemos a infelicidade daquele casal que explodiu a casa, você disse que também ouviu falar. Fiz também uma amiga deu uma santa, fiz uma rifa onde consegui um bom dinheiro para o Francisco, foi fácil de arranjar. Este ano tiveste a situação de conhecer a si e tentar recolher também algumas assinaturas, onde não peço dinheiro a ninguém. Claro. E posso lhe dizer que tem sido a tarefa mais complicada, porque não se pede dinheiro, mas mede política. Sim. Lá está a questão das pessoas estarem exaustas também, estarem cansadas, estarem desconfiadas, mas ao mesmo tempo querem mudança, mas nem querem ajudar a mudar. Sim, olha, acabam por só ficar mais a criticar e metes-te em tudo, porque é que vais fazer? Exatamente. Só que eu acho que nós podemos às vezes dar um pequeno passo, um pequeno contributo, que pode vir no futuro a ter uma mudança que seja boa para nós e bom para o país. Pequenas coisas, às vezes pedis a uma amiga, a Gina, para vir ajudar. Pois, agora está a ser minha babysitter. Quero agradecer ao Diogo. Eu, por acaso, depois fiquei a pensar nisso, eu tenho que pagar o... Não, ele ofereceu a viagem. Mas depois ofereceu a viagem, portanto, agradeço ao Diogo aqui de Vila Nova de Mirafontes. Quem vier aqui tem que andar no tuk-tuk do Ouro, que ele é muito simpático. Exatamente. E, portanto, tudo isso é válido e essas pequenas ações, todas elas contribuem para que haja um final feliz. Exatamente. No entanto, era bom ter apoio de pessoas que fossem mais conhecidas, não é? Porque assim, nós somos conhecidos aqui na nossa zona, depois a nível nacional ninguém sabe quem é a Sandrina, o Cláudio da TV Zorra, não é? A primeira vez que eu ouvi falar no seu nome foi num vídeo do professor António Sousa Clara. Sousa Lara. E eu saí, agora ganhei-me o nome, o Sousa Lara. E o senhor dá forte e feio quando faz os vídeos. Eu tenho que agradecer publicamente. E no final, ele dizia, por estas e por outras, é que o meu apoio vai para Pedro Tinoco Faria. E eu pensei, mas quem é este? Pois. E fui pesquisar, porque acho que esta é outra situação. As pessoas ouvem falar, mas como não conhecem a primeira, não vão pesquisar, não sabem das coisas. E eu fui pesquisar sobre si, tentar perceber quem era, e pensei, olha, mais um candidato à presidência que ninguém ouviu falar. Pois. Porque é assim, a gente sabe que hoje em dia a comunicação social vai dar visibilidade àqueles que se calhar são do sistema. Exatamente, são do sistema e que vão querer falar. O que não quer dizer que não hajam outras pessoas que não tenham competência mais ainda do que aqueles que são realmente muito falados. E quando ouvi falar do seu nome pensei assim, olha, se calhar é primo da Bárbara Tinoco, que é a única que eu conheço o nome. É uma coisa à cantora. Não. A minha família é do meu pai. Este é o meu nome de família, que eu até, da minha mãe, que até gosto mais, que é Cardoso. São pessoas mais humildes. E depois há o nome da família do meu pai, que é Tinoco de Faria, que são de Braga, do Minho, que é um nome composto, Tinoco de Faria. Mas depois há uns Tinocos, e há realmente umas famílias de Tinocos, que até há um primo comum. Portanto, deve ser do mesmo ramo. Porque o nome Tinoco não é muito comum. Não é um nome comum. Exato. Não é um nome comum. Bem, era uma boa pessoa para ajudá-lo depois, em altura de campanha. Os nomes incomuns, sabes, eu uma vez, isto agora é uma piada, mas havia um concurso de nomes, os nomes mais estranhos. E quem ganhou foi aqui os nomes do Alentejo. Sim, no Alentejo há nomes muito... Eu tenho um compadre, meu amigo, que é o Carrapice Nical, e eu fui padrinho da filha, e quando nasceu perguntei, então como é que chama a menina? Inês Patraquim Carrapice Nical. Ai, coitada. Alentejana. E pronto, e são nomes que são interessantes, mas têm uma origem. Eu tenho umas amigas de infância e adolescência que são Trincalheta Choeiro. Sim. É 2 nomes também. Como é que é? Trincalheta Choeiro. Também são nomes engraçados. Eu gosto disso. São nomes assim diferentes. Pedro, eu apesar de ter ouvido a sua apresentação, mas agora para quando ouvirem a nossa conversa, eu percebi que você durante a sua apresentação que falou sobre o que fazia falta para Portugal, você fala muito em estratégia. Sim. E quando a pessoa usa a palavra estratégia, vão dizer logo, é militar. É militar. Mas acho que todos nós temos de ter uma estratégia na nossa vida para conseguir os nossos objetivos, não é? Ter um plano e que realmente
está a fazer falta, estamos todos à deriva, estamos todos um dia de cada vez, acho que este governo anda todos um dia de cada vez. Sim. O que é que para si é essencialmente, está a ser mais preocupante e é mesmo essencial ter uma estratégia profunda? Pronto, assim sem se alongar muito, assim de forma resumida. Nestes 51 anos de democracia, entre aspas, pseudo-democracia. Eu acho que estou numa falsa democracia. Sim, mas nunca foi. Que a gente abre a boca e toda a gente nos cai em cima. Nestes 51 anos, nunca nenhum político, nem um Presidente da República, nem um chefe de governo veio falar ao país e dizer nós vamos dirigir para aqui. Nós daqui a 20 anos, Portugal vai estar nesta situação económica, queremos habitação nesta situação, a nossa juventude, a natalidade, as pescas, etc. No fundo chama-se planear a longa distância, navegar à distância, saber para onde vamos, qual é que é o rumo e ter um plano a 20, a 30, a 40 anos. Se formos ao tempo do Estado Novo e a obra que foi feita no tempo do Estado Novo, vamos, por exemplo, a Angola. Havia realmente uma grande... O Salazar acabou por tirar o país de uma crise económica brutal e teve esse mérito de tirar o país de uma... Mas as coisas não se fazem na pobreza que havia, a miséria que havia no interior, não se faz em 2 dias. Mas vamos ver, por exemplo, a Angola. E o que foi feito em Angola? Havia o interior, com os minérios, com os diamantes, com a agricultura, depois há linhas de caminho de ferro que foram abertas no mato, no tempo em que não havia maquinaria moderna. Linhas de caminho de ferro que partem para o interior, dessas linhas de caminho de ferro, no final há um aeroporto e no fim há um porto de mar. O escoamento dos produtos, e essa obra está feita, uma obra monstruosa, ou seja, havia um planeamento de como é que tinha que ser o ordenamento do território. Exatamente. Nós nunca, nenhum político nos disse, a longo prazo, para onde é que queríamos ir. E é fundamental que Portugal pense. Nós andamos a governar sob oportunidades. Agora surge este negócio, agora vamos privatizar a TAP. Agora vamos nacionalizar, agora vamos acabar com o exército português, agora vamos encaixotar 4 helicópteros com pontos para o combate aos fogos, agora vamos contratar os Canadair. É tudo negócios de oportunidade, jogo de interesses, né? de jogo de interesses e sem um rumo. Há também uma coisa importante, eu depois estudei psicofisiologia, que é, nós quando temos um objetivo, libertamos dopamina. A dopamina é uma coisa que nos dá uma energia brutal. Sabemos, por exemplo, eu sei que vou almoçar, eu já estou a libertar de dopamina a pensar no bife com batatas fritas. E o meu cérebro liberta mesmo dopamina e faz-me salivar. Sim. Eu se tenho um objetivo para comprar um bom carro, trabalhar para comprar uma boa casa, eu ando a esforçar-me, mas há ali uma droga poderosíssima a nível interior, que é a dopamina, que me motiva. Se não nos disserem para onde é que vamos, nós não libertamos, ficamos apáticos. Ficamos quase como num estado depressivo, sem saber para onde vamos, apáticos. Ficamos só a existir. Existir, exatamente, simplesmente a existir, a deixarmos arrastar na vida. E é importante saber para onde vamos, e eu, como Presidente da República, quero lançar uma discussão a nível nacional e ir chamar os melhores economistas, os melhores engenheiros agrícolas, as melhores pessoas na área do mar, das pescas, do oceano, da indústria, e fazermos um plano nacional, extrapartidário, onde é que Portugal quer Portugal. Você quer para seus ministros pessoas do terreno? Diga. E depois quer para seus ministros pessoas do terreno? Não são meus ministros, porque eu não sou Presidente da República, não tenho capacidade executiva, mas eu acho é que os ministros não deviam vir dos partidos políticos, como tecnocratas dos partidos políticos. Por exemplo, o Ministro da Defesa, o Azeredo Lopes, que era advogado, não sabia o que era um paiol, quando foi o assalto aos paióis. Por exemplo, este Ministro agora, que até é do CDS e tem feito algum esforço, outro dia a dizer nato, que é Tratado do Atlântico Norte, disse Tratado do Atlântico Norte. Não pode. Tem que desconhecer a vida militar, mas ele ele foi militar, foi na tropa, miliciano, mas devia ser um general, o Ministro da Defesa, o Ministro da Agricultura devia ser um agricultor de cano das obras públicas, um engenheiro civil, um arquiteto, que tivessem a vida toda, tivessem de traquejo, tivessem de estrada, o Ministro da Saúde, o médico.
Não é alguém que não percebe nada da saúde. Agora, que... metem administradores que não percebem nada de saúde e, portanto, eu acho que isto está tudo invertido, sabes? Está Sim. para, Acho que faz, está para alimentar os tachos, as famílias, o nepotismo. O filho do Barroso agora está no Banco de Portugal também. Pronto, é isto. Andamos aqui É uma pouca vergonha. Andamos aqui à volta deste jogo de interesses. E depois os partidos estão, hoje em dia, que é uma vergonha, vivem da difamação mútua. Por exemplo, o Montenegro parecia a falar mal do Costa com os incêndios. Agora está. Agora é o não sei quantos que fala mal do Montenegro. E vão buscar os vídeos daquela altura. E nós, não é? E nós ficamos aonde? E estamos distraídos com a Ucrânia, estamos distraídos com Gaza, e nós? Pois, é que essa situação, você por acaso falou que disse, as pessoas falam da Ucrânia, falam da Rússia, mas deixem-nos estar que a guerra não é nossa, somos demasiado pequenos. Sim. E você tem razão, se nos acontecer alguma coisa, ninguém nós quer temos saber. Que estar atentos. Temos que arrumar a nossa casa, nós temos que estar atentos, exatamente, temos que estar atentos à política internacional. Mas eu sou a favor de uma neutralidade. Nós não temos dimensão económica para hostilizar num Estado. Eu quero ver agora, no final, nós tínhamos imensos negócios com a Rússia, exportações para a Rússia, de calçado, vestuário, etc., vinhos. Eu quero ver agora, no final disto, ou mesmo já durante, os comerciantes que tinham negócios com a Rússia, quais é que vão ter? Ou os que vão insultar o Irão. Temos portugueses a viver no Irão. Ou Israel. No outro dia, só por causa... os que estão contra Israel. Temos portugueses no Israel, temos interesses em Israel. Nós temos que manter uma neutralidade não colaboracionista com nenhum dos lados e darmos bem, sermos... Ou seja, nós não tendo nada, tendo perdido... há aqui uma analogia que eu quero fazer até depois, quando for o lançamento da minha candidatura em Alves Barrota. O Dom João I, na altura, e o Dom Novas Pereira conseguiram que Portugal fosse independente, não ficar súbitos de Castela, mas abriram-se aos descobrimentos, ao mar. E os descobrimentos começaram com a geração da Viz. E com Dom João I começámos a ir para fora e estabelecemos um império. Perdemos o império. O império que nós podemos conquistar agora, que se chama o Quinto Império, que falava Fernando Pessoa, Camões falava do Quinto Império, é depois do Império Ultramarino se ter perdido, nós conquistarmos o império da ética e da moral, porque não temos mais nada. Não temos mais nada. E sermos um país eticamente e moralmente exemplar, e sermos universalistas, tentarmos fomentar a paz no mundo, e fomentarmos a concórdia entre os Estados, e o Presidente da República tem aqui um papel fundamental de ser uma ponte diplomática, ir aos outros países, estabelecer boas relações, ver como é que os portugueses estão, o que é que eles precisam, ver o que é que os imigrantes precisam, ir aos consulados, visitar os consulados, que têm uma soberba, que não fazem nada pelos portugueses que estão nos vários países. Eu estive em Londres na altura do Covid, pedi ajuda e o consulado em Inglaterra não ajudava os portugueses. E, portanto, o Presidente da República tem aqui um papel, porque é o responsável pela diplomacia portuguesa e tem um papel de ir visitar todos os consulados e obrigar aqueles funcionários do Estado que lá estão a servir os imigrantes e a servir o Estado, que não o estão a fazer. Exatamente. E há bocado você estava a dizer que depois não se deve meter com ninguém, ainda no outro dia, por causa da base das lajes e do Trump ter ido lá bombardear lá os outros, já nos queriam meter ao barulho, já se queriam vir meter connosco, por isso a gente tem que estar quietinhos. Não fizemos nada, assim, só temos uma base ali e já estava a dar problemas. Eu não sou pacifista. O pacifista é aquela pessoa que não quer armas nos países. Nós temos de ter um exército. Temos de ter uma defesa, não é? Temos de ter uma defesa, temos de ter um exército para defender. Pertencemos a uma organização que temos uma organização que é a NATO, que é o Tratado do Atlântico Norte, que é um conjunto de países a quais pertencemos, e eu sou a favor da NATO e não a favor do exército europeu, porque a NATO já tem, as pessoas não sabem, mas para os exércitos combaterem juntos, tem que ter muito treino juntos, e nós temos muitos anos de NATO, sabemos trabalhar com o exército italiano, francês. Se nos põe agora no exército europeu, com regras diferentes, é começar tudo do zero. Portanto, eu sou a favor da NATO, mas não sou a favor que Portugal entra em todos os conflitos que a NATO decide entrar. Pois. Que são conflitos como, por exemplo, foi a guerra da Bósnia, bombardear os sérvios na Bósnia, ou a guerra do Kosovo, que foi tirar um território soberano à Sérvia. Pois, eu hoje publiquei uma notícia, o presidente da Sérvia, Slobodan
Milosevic foi acusado de genocídio, foi preso por o TPI, que é um tribunal imundo, ao mando das potências europeias, foi preso como genocida e agora morreu na prisão e agora acabou por ser ilibado porque provou-se que ele era um nacionalista sérvio e queria defender o seu povo. Pois, pagou caro. E o Durão Barroso, o Bush que nos mentiu, George Bush, nos mentiu sobre o Iraque e nos mentiu sobre o Kosovo, e o Tony Blair obrigaram Portugal a colaborar, e todos nós, como achámos muito bem, ir bombardear Belgrado, uma capital europeia, matar 5.000 civis e tirar um território soberano à Sérvia. Mas já não achamos bem que os russos vão invadir a Ucrânia, não é? Exatamente. Está aqui uma hipocrisia. Está aí muita coisa. Nós entramos nas guerras que for necessário entrar para defender o Ocidente, portanto, o Islão, seja de quem for. Não acredito que os russos venham por aí abaixo, isto é tudo balelas, é tudo para alimentar a máquina de comunicação social, é uma falácia, e temos que defender, mas em guerras morais, em guerras a defender o Ocidente, a defender os valores ocidentais. Por falar em defender, nós estamos aqui a gravar esta conversa aqui junto ao Forte de São Clemente, porque o Pedro é uma pessoa que gosta muito da história. Sim. E dá muito valor, já se viu que é uma pessoa com muita cultura e que tem estudado aqui sobre tudo sobre Portugal e lá sobre este Forte não sabe. Sobre este Forte não sabe, mas também não vou lhe dizer, porque também não é forte, forte vou pesquisar. Mas você dizia, no tempo de fulano, os reis iam com espadas lutar pelo seu povo. Hoje em dia estão fechados nos gabinetes. Exatamente. Né? Portanto, isto aqui é um exemplo de quando exemplo as pessoas tinham poucos recursos. Não é? Pois você estava a falar em Algebarrote, mas você não vai fazer a sua apresentação na batalha? Sim, eu por acaso contactei, eu queria fazer no local da batalha. Sim. Quando contactei a Fundação Algebarrote, enviei um e-mail para o diretor muito amável, o Dr. Tiago Luz, que me recebeu amavelmente, mas aquilo é uma empresa, o Conselho de Administração não quer misturar com assuntos políticos, não me autorizaram, portanto contactei já a Câmara Municipal da Batalha, fui recebido pela Câmara Municipal da Batalha muito amavelmente, o Sr. António Pereira, e vão-me dar os apoios e vou fazer o lançamento da candidatura em frente ao Condestável, à estátua do Dom Nuno Álvares Pereira, que era um guerreiro, era um homem que sempre combateu e que é um símbolo da independência, da independência de Portugal, da soberania, da não vassalagem ao exterior, e nós estamos a viver uma época muito similar em relação à tentativa do federalismo europeu, de sermos vassalos à Europa. Hoje em dia, a nível de jurídico, a nível político e económico, não há nenhuma decisão que a Europa não controle. E agora já querem impor a moeda digital, que eu não concordo. Exato. A OMS quer impor os tratados pandémicos, quer dizer, impor regras de medicina num país que é um país particular, que tem a sua particularidade, e não aceitarmos essas visões globalistas que vêm do exterior. A diferença de globalismo é nacionalismo. O nacionalismo e o populismo não são, agora começaram a aparecer como palavras maléficas, não é? O nacionalismo fascista ou nacionalismo comunista... agora não é moda chamar fascista toda a gente. O nacionalismo fascista ou comunista são nacionalismos totalitários, repressivos. O nacionalismo defensivo de um país é a melhor coisa que se pode fazer por um país. Claro. Que é defender os portugueses que querem ser portugueses, que querem estar em Portugal. E também os imigrantes que vêm para cá e que respeitam os costumes do povo, que estão legalizados, que se adaptam e que obviamente vêm à procura de melhores condições de vida, como eu também emigrei para Londres e para Angola, e Portugal é um país de imigrantes, mas temos que respeitar os outros países. Não é? Exato, mas adaptar-se à nossa cultura e não querendo impor a sua. E cumprir regras, não é 5 anos para ser português, tem que ter 10 anos no mínimo. Os reagrupamentos familiares têm depois da pessoa provar que está perfeitamente estável e que tem condições e que é um bom cidadão, não é? Olha, desculpe, eles não podem ter acesso a cargos políticos. Não, e qualquer coisa que isso temos de estar salvaguardados de alguma forma. Já há uma coisa que os brasileiros, e eu não concordo, que haja acesso, e sou completamente contra, qualquer cidadão, seja dos PALOPs, seja de que país for, que tenha acesso a cargos públicos. Quem manda em Portugal são os portugueses. Bem ou mal, desculpem, mas também isto não é qualquer tipo de revangismo
ou de xenofobia, ou de seja o que for. Não, é nacionalismo. Exatamente. Nacionalismo defensivo. Pedro, ainda há pouco estávamos aqui em off, estávamos a falar, você teve 5 anos de missão no Afeganistão. Sim. São 5 anos. 5 anos em que ficou com a família fragilizada. Sim. Entretanto, o Pedro está sozinho, não sei se o divórcio se Já separou, foi, se isso já foi muito antes disso ou não, mas de qualquer forma, tudo o que teve a ver com a vida militar não trouxeram só coisas boas, trouxeram coisas que, Eu acho mais a nível familiar, talvez tivesse fragilizado Sim, tanto sim. à sua mãe, aos Sim, seus sim, irmãos, sim, sim. mesmo até Eu na considero que sua... a distância nas relações não resulta. Sim, Não resulta. As pessoas que queiram assumir uma relação têm que estar próximas. A distância acaba por nos afastar de alguma forma e eu passei muito tempo fora. É engraçado que os meus filhos, eu vivi sempre geograficamente distante, mas muito próximo e temos uma relação, boa. somos... E o que é que acham eles desta loucura do pai de querer ser Presidente da acham que é República? uma loucura Saudável? saudável. Ainda há bocado estava a falar com a minha filha, perguntou-me como é que estás e eu disse, epá, vocês têm que fazer um vídeo a dizer eu voto no meu pai e senão também não vos dou a mesada. Minha filha ria-se, mas eles, eu tenho esta minha filha que é nutricionista, a Catarina, uma miúda excelente, filha do meu primeiro Você casamento. vai ter que andar aí na linha, Sim. que ela vai Filha, metendo. é filha do meu primeiro casamento, a Catarina tem 31 ou 32 anos, tenho um neto, o Martim, depois tenho 2 filhos de uma relação com uma sérvia, que conheci na guerra da Jugoslávia. Ah, que giro. Sim, Mas eles estão cá em Portugal? eu estou cá em Portugal, é o Sasha, porque- Sasha que é um nome sérvio que significa Alexandre, Sim. é o Sasha Stanisic, Tinoco de Faria, e o Pedro Miguel Stanisic, Tinoco de Faria. A mãe deles separámos, está no Montenegro, mas foi uma mãe extremosa, eu não tive muita cabeça na altura, e eu sou um pecador. Mas Portou-se eu- mal, eu estava a ver. portei-me mal, Se portou mal. portei-me mal, mas sempre fomos muito amigos. E é engraçado, as 2 mães são muito amigas. Olha, As 2 são muito amigas. Não é fácil. O desporto favorito é falar mal de mim, mas pronto, mas acabamos por... temos um respeito mútuo, exato. não há qualquer tipo de animosidade. Posso não ter sido O meu melhor marido, mas esse não vou pai. mas foi sempre, todas reconheceram que fui um bom pai e sinto que sim, gosto muito dos meus filhos e é importante para mim, eu faço isto por eles, faço por Portugal, faço por eles no sentido de que um dia fechar os olhos, eu dizer, pá, o meu pai, o legado que deixamos, não é? Nós, as pessoas que nós nos lembramos não são as pessoas que foram muito ricas ou que quiseram ter muito poder, foram pessoas que nos tocaram o coração, não é? E que de alguma forma nos fizeram às vezes chorar ou entusiasmar por uma atitude qualquer. E é isso que conta. Eu penso, a minha mãe dizia, A sua mãe já faleceu? minha mãe faleceu, nunca veio outro homem A para dona casa. Maria Adelaide. Maria Adelaide, nunca veio outro homem para casa, minha mãe morreu-me nos braços, deu-me um estalo, na noite estava com um tumor, pesava 34 quilos, na noite anterior nunca deixou que a lavassem, pediam para levar ao colo à casa de banho, eu fecho a porta, tocava-me à porta quando estava pronta, punha na cama, nunca deixou que a sua privacidade, a sua intimidade fosse violada, morreu como uma árvore de pé. E a noite anterior a falecer, pediu-me uma papa Cerelac, estávamos no Hospital de Santa Cruz, e eu fui fazer uma papa, e ela não tinha massa muscular, portanto a mão tremia. Exato. Eu quis lhe dar a papa na boca, e ela disse, eu como sozinha. E eu disse, mãe, eu dou-te. E levei logo um estalo na cara, ela tinha ainda um anel, abriu-me aqui sangue na boca, os médicos vinham entrar, viram-me sangrada, nós voltamos noutra altura, já vimos que isto está... Está agressivo. Mas pronto, Está estava com agreste. muita morfina já debaixo do... E pronto, faleceu no dia a seguir, mas faleceu de pé. Essa coragem que você tem, E nunca chorou, e sempre nos disse, eu nunca chorei para não vos fazer sofrer. essa coragem que você tem, que você herdou, acha que herdou da sua mãe? Eu tenho muito o feitio da minha mãe. O seu pai era um dos bravos, era meu pai, dos sim, duros, sim. né? E acabou por ser um pioneiro, já que era o paraquedista número 13 de Portugal, eu né? herdei dos dois. Herdou dos dois, mas depois, como era muito pequeno, você diz que ficou órfão de guerra aos 4 Sim, sim, anos. sim.
ao ver as consequências que teve a morte do seu pai no seu irmão, a sua irmã ia nascer ainda, que a sua mãe estava grávida, ao acompanhar tudo isso, ao ver também a coragem da sua mãe ao enfrentar a vida para vos criar. Foi um exemplo. Exato, acha que essa coragem toda, esse exemplo veio dela, não? Minha mãe foi o exemplo e deixa-me dizer... Foi pai e mãe? Minha mãe não quis ir com roupa, quis ir embrulhada, sem anéis, sem nada, quis ir para a terra, embrulhada, nua, num lençol. E porque ela dizia, nós só levamos a nossa consciência, não levamos mais nada. E deu-me esta lição e nós só temos mesmo a nossa consciência, nós não temos nada. Eu quando quero uma terra, quero possuir a terra, é a terra que me possui. A terra possui-me, ou a casa que eu tenho, ou a mulher que eu tenho, eu sou possuído por aquilo que eu quero possuir. Porque eu tenho que dar tempo àquilo, eu tenho que lavrar a terra, a terra está lá, parada, à espera que eu cuide dela. Exato. E, portanto, a minha mãe tinha esse sentido de levar-me só a nossa consciência. O meu pai tinha um feitio, era um oficial que morreu por causa de uma boca que um comandante lhe deu, foi àquela missão. Houve umas por portas travessas, ouvi uma boca qualquer e ele disse, ele pensa isso, então eu vou ao mato agora. E foi ao mato e morreu. E esse comandante, a minha mãe nunca falou com ele. Ele escreveu inclusive um livro dedicado ao meu pai, mandou para a minha mãe refechou-lhe sempre a porta. Porque ficou na consciência que a morte do meu pai foi provocada. E eu tenho há até um vídeo na Assembleia da República a tentarem-me apertar, encostar à parede, um deputado do PS, e um general a defender-me, e até no vídeo da apresentação desse general, que é o general Calçada, que foi meu comandante no Kosovo, o vídeo da apresentação do meu livro, ele diz mesmo, o Tinoco foi um oficial difícil de comandar, porque eu, em relação aos meus soldados, que têm menos poder, eu vivo para eles, eu morro por eles e faço com que, e tenho que os proteger, tenho que ser um pai, e por vezes o pai, por vezes exige, mas por vezes também tenho que os abraçar. Exatamente. Em relação aos superiores, eu sempre exigi competência, respeito, e nunca ninguém me gritou. Quando alguém me gritava, eu era difícil de comandar nesse sentido, porque nunca ninguém me faltou ao respeito. Quando faltavam ao respeito comigo, estavam cortados, porque eu entrava no mesmo nível que eles. Portanto, eu nunca fui militarista. Eu fui militar, dormia ao lado dos meus soldados, comia com os meus soldados e havia um respeito. Quem me conhece, que andou comigo na tropa, eu costumo dizer que eu não servia a pátria, eu servia os meus homens, que estavam abaixo de mim. Porque era eles que eu tinha que defender. Se não tivesse sido a doença, acha que ainda hoje estava no ativo? Sabes que foi bom, não sei se teria no ativo, foi bom ter saído da tropa. A vida militar é um casulo. Ou seja, tu desde que não morras por gritos na carreira. Exato. Podes ser incompetente, que vais sendo promovido, não é? E vais aumentando o salário e não fazer nada. Há pessoas extremamente competentes e há pessoas fantásticas, mas cá fora, eu quando vim para a vida empresarial descobri, como diretor-geral de uma empresa, eu não dormia a pensar que tinha que pagar salários. Onde é que ia buscar o dinheiro, como é que ia vender para pagar salários aos meus funcionários. Ou seja, começou a ter uma noção diferente. A empresa que eu fui dirigir para Angola, convite do antigo primeiro-ministro português, e nunca me pagaram o salário. Nunca me pagaram o salário porque não havia dinheiro suficiente, e eu pagava primeiro à cozinheira preta, ao motorista, à empregada da limpeza, aos consultores mais jovens, e quando chegava à minha vez não havia dinheiro. Não havia dinheiro para si. Então tive 7 meses sem salário, até que saí da empresa. Está aí uma mosca que não larga. A empresa acabou, mas, ou seja, primeiro estão os homens, há um dito na tropa que é o comandante é o último a comer e o primeiro a morrer, não é? Quando é situações difíceis tens que estar à frente, mas quando há coisas benéficas e descanso, é sempre o último a descansar, o último a comer. Qual é que acha que é a maior missão de vida que você tem enquanto Pedro? Já tive as missões de guerra, tem tido a missão de ser pai, tem a missão de ser avô. A vida é uma aventura. Além disso, qual é que acha que para si que é a verdadeira missão de vida que você tem? Sabes, a missão de vida é é engraçado, eu como estive doente, no dia em que soube que estava doente e que era um tumor grave, foi uma sexta-feira, dia 8 de outubro, e eu decidi não contar nada à minha família. Se morresse eles iam saber, se não morresse não lhes queria passar aquele peso, nem à minha mãe nem aos meus filhos. Depois, no dia seguinte, decidi que ia viver até aos 102 anos e 2 semanas, até 17 de fevereiro de 2064. Que é a data que está marcada. E eu todos os anos compro um bolo de anos.
e compro as velas que me faltam para os 102. E todos os anos apago as velas que me faltam para os 102. Todos os anos tiro uma vela ao bolo. Vou apagar este ano 29 velas. E acredito piamente, eu já não, se tu me disseres que eu não vou viver até aos 102, eu já coloquei isto dentro de mim de tal forma, Exato. eu já estou preparado. E é interessante, eu quando vejo aquelas poucas velas, reconciliei-me com o fim. Ou seja, aceitei o fim, porque eu sopro o futuro, mas sopro também a finitude, o fim. Exato. Celebro o fim. Há uma palestra interessantíssima do Lobo Antunes, do médico, diz, que é uma palestra de uma médica de cuidados paliativos, diz: o dia da morte é um dia importante para ser vivido, e é um dos dias da vida. Exato. E aqui há uns tempos veio uma castanhada de um caminhão e desliguei, não é? Saí por vidro da frente, o meu carro ficou completamente destruído, desliguei e acordei no hospital, e a memória que tenho é de estar a beber um café numa área de serviço, não me lembro de mais nada, e fiquei com a sensação que o fim era isso, é o desligar. Agora fiz uma operação, a anestesia geral, é a sensação que desligas, não é? Exato. Não há medo, não há frio, não há fome. Exato. Não sei se é isso, do lado de lá, mas reconciliei-me com o fim, superando o futuro e superando os dias que me faltam. Conceito interessante. Cláudio, queres viver até quantos anos, só para o filhão? futuro. Tens de começar a ver quantas velas vais separar. Sabes que há um efeito que está cientificamente provado, isso é que me salvou, que é o efeito placebo. Tu, quando acreditas na cura, Sim, dizem que dá um estás a dar compromisso. ordens, Sim, sim. a dar ordens ao cérebro e às células para que as células sobrevivam. E estás a libertar menos cortisol, que diminui a imunidade e a aumentar a serotonina, Sim, sim. os químicos da saúde, não é? Que te aumentam a imunidade. E eu vivi assim. E, Olha, mas eu vou-lhe a minha dizer. missão de vida, perguntavas-me, a minha Sim. missão de vida, sabes, é fechar os olhos e talvez olhar ao espelho uma última vez e gostar da cara que vejo. Velha, envelhecida, se calhar no fim, mas não ter vergonha de mim. Nos 102. Diz? Nos 102. Nos 102. No Não dia ter vergonha do 17 homem de que fevereiro estou... de quê? 64? É dia 17 de fevereiro de 2005. Eu faço anos dia 2 de fevereiro, mas preciso daquelas 2 semanas Sim. para resolver assuntos administrativos. Pronto. Que é para ir com tudo preparado. Tudo preparadinho. Tudo preparadinho. Exatamente. Isso acabou por ser uma brincadeira, mas está lá. Exatamente. Eu agora, próximo dia 2 de fevereiro, se vocês forem até ao meu Instagram, tenho lá, Eu estava a pensar Tenho lá onde é que a gente ia comer bolo com o Sr. Presidente. mas tenho lá um post com os anos todos, 34 velas, 32, 33, 31, estão todas, todos os anos tiro uma vela ao bolo. E o meu filho mais novo pergunta-me: pai, se fores viver até aos 103, quantas velas vais apagar? Exato. Começa a colocar outra vez do princípio, apago uma. Olha, mas eu vou-lhe dizer, mas tenho esperança, porque até hoje o nosso entrevistado mais velho é um senhor de Cercal, que fomos ter com ele no dia que fez 110. 110, Lúcido, fantástico, a falar. Lúcido. ainda é vivo. É. Epá, gostava Foi de este conhecer ano, esse senhor. estivemos com ele. 110 anos. Gostava de conhecer esse senhor. Tens que me dar Então, dizer onde temos está. que arranjar isso. Eu 110 anos. venho cá, gostava de estar com ele. 110 anos. Eu Lúcido a gostava de conversar. perceber o que é que ele bebe. Ele bebe um pingo de vinho ao almoço e não Pronto. toma medicamentos e faz uma caminhada todos os dias. Fantástico. Pedro, o que é que carrega no coração, Pedro? O que é que eu carrego no coração? Inquietude. Há um poema de um aspirante paraquedista que foi morto em combate em Tobruk, na Segunda Grande Guerra Mundial, era um jovem de 21 anos, André Zirriel. E ele tem um poema que redefine a minha vida, que é uma prece de um paraquedista, que diz: dai-me, Senhor, aquilo que os outros não querem. Dai-me a incerteza e a inquietude, mas dai-me também a coragem, a força e a fé. É isto. Eu gosto de incerteza, gosto de inquietude, porque a incerteza e a inquietude faz-te andar, sabes? É como o vento, não é? Exato. Mas dar-te também a coragem, a força e a fé para enfrentares os obstáculos que tiveres na vida. É isso que eu carrego no É coração. você que carrega no Incerteza e inquietude. Pedro, já sei que é um homem feliz, que ainda há pouco me disse, portanto não lhe vou perguntar. Acordo sempre bem disposto. Acorda sempre bem disposto? Sempre bem disposto. Sempre. O que eu lhe desejo é o melhor. Gostava muito que você realmente chegasse a ser o nosso presidente. Vou ser. Para mim já o é, porque Você. eu, a partir do momento que soube de si, gostei de ouvir e gostei da sua postura e gostei de ouvir o que você tinha para dizer e gosto das suas ideias. Normalmente dizem que os jornalistas não podem tomar
um partido, das pessoas com quem estou a entrevistar, mas eu não sou jornalista, sou só uma cidadã. És uma cidadã. E sou só uma pessoa que está preocupada, uma mãe que está preocupada com o futuro do país para as minhas filhas. Os jornalistas também deviam andar preocupados. Sim, principalmente porque, tal como você sabe, fui mãe há relativamente pouco tempo, apesar da idade, tenho uma filha de 19 meses nesta altura, e o que é que ela vai encontrar? Que país é que ela vai ter? Portanto, desejo-lhe o melhor. Muito obrigado, Sandra. Não sei se quer deixar uma mensagem para todos em geral, porque é assim, esta conversa, você vai lançar a sua candidatura dia 7 7 de setembro, na Batalha. na Batalha às 10 da manhã. Portanto, se você permitir, nós iremos lançar esta conversa como um extra nesse mesmo dia. Sim, sim. Dia 7 de setembro, Fantástico, que é o seria. dia que o Pedro lança a candidatura, Seria ótimo. né? Sim. Que é para recordarem a passagem do Pedro por Mil Fontes. Eu estou-lhe a chamar Pedro antes de chamar Sr. Presidente. Não, Pedro. A recordar a sua passagem por Mil Fontes e para ficarmos um bocadinho aqui com Sim. o testemunho seu Sim, muito e da sua história. Eu estou eternamente grato à equipa, a ti, ao Cláudio, à Gina, ao Diogo, E todos mais às que autoridades, cruzaram, né? todos mais como as autoridades daqui Sim, também me receberam muito bem e ele sabe quem é Exatamente. e portanto estou grato, estou cheio de boa vontade de fazer um bom serviço, sei que vou fazer e contra todos os escolhos e todos os obstáculos que enfrentar, e quero agradecer à Vila de Vila Nova de Mil Fontes a forma como recebeu. É uma vila linda e vou voltar e isto foi fantástico. Se calhar ainda volta antes da entrevista a sair. Volto porque até gostava de conhecer esse senhor com 110 anos. Este senhor com 110 anos vive no Cercal. Eu gostava Como de o filho. conhecer, sinceramente. Meto no carro, vem cá falar um bocadinho com ele. Muito obrigado. Era interessante. Obrigada, Muito Pedro. obrigado. Tudo bom para si. Obrigado. Agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade, a sua humildade e a sua forma de ser simples, que representa tão bem o que é ser português. E obrigado pela, E pela sua bravura. Sim, obrigado pela vossa bondade. Obrigada. Muito obrigado. Tudo bom. Obrigado. Espero que tenham gostado.